Fala meus noobs queridos, depois de um bom tempo eu tô aqui trazendo pra vocês um vídeo contando a história de um personagem de Mortal Kombat. E dessa vez o personagem é um cara muito querido pelos fãs, o Ermac. Se você não conhece o canal, aqui tem vários vídeos de histórias dos personagens de Mortal Kombat e de outros jogos, além de vídeos mostrando a evolução gráfica de games e personagens. Então já se inscreve aí e colabora com o like, porque assim eu vejo que vocês realmente gostam desse formato de vídeo e continuo trazendo mais, beleza? Aí depois de assistir esse vídeo você dá uma bisoiada pelo canal. Mas sem enrolação, bora pra história. Antes de mais nada, tenho que falar que o Ermac meio que fez a sua primeira aparição em Mortal Kombat 1. Isso porque existia um glitch no game que deixava a cor da roupa do Scorpion vermelha, e nas primeiras versões de Mortal Kombat para os arcades, havia uma listagem indicando Ermac nos menus. Ermac é uma abreviação das palavras Error Macro, e nas versões seguintes de MK1, nessas mesmas listagens, apareciam Reptile Battles, se referindo às batalhas secretas contra o Reptile. Logo, os fãs deduziram que Ermac era uma batalha secreta com o Ninja Vermelho, porém não era bem isso. Em Mortal Kombat 2, os desenvolvedores negaram a existência de Ermac em uma das frases que aparecem ao virar o game. Essa frase era Siamr Odyssey Ento Exists, que é um anagrama para Ermac Does Not Exist, ou seja, Ermac não existe. Mas vocês sabem como o time de desenvolvedores de Mortal Kombat é. Se aproveitando dessas especulações, eles resolveram de fato colocar o Ermac nos games, fazendo a estreia do Ninja em Ultimate Mortal Kombat 3. Ele é a junção de almas de diversas pessoas que foram mortas nas invasões de Outworld e é controlado pelo Imperador Shao Kahn e seus Shadow Priests. Por conta disso, ele possui poderes de telecinese e a habilidade de viajar entre reinos. Porém, a parte mais profunda do reino de Netherrealm o enfraquece, visto que esse lugar drena as forças vitais de todas as almas. Ele participa da invasão de Outworld ao Reino da Terra, e seu final em Ultimate Mortal Kombat 3 é bem simples e sem graça. Nele é dito que o Ermac venceu o torneio para provar a sua existência e que voltaria ainda mais forte no próximo torneio. Já no seu final em Mortal Kombat Trilogy, que não é canônico, as almas de Ermac se voltam contra o seu mestre Shao Kahn e eles se enfrentam em uma batalha devastadora. Apesar das forças do Imperador Shao Kahn, o Ermac o vence e se torna um líder opressor. Ermac retorna em Mortal Kombat Deception e no modo Conquest ficamos sabendo mais sobre o passado do personagem. Em uma de suas missões ele foi para Netherrealm, onde acabou tendo parte do seu poder drenado conforme eu expliquei antes. Ele encontra Chujinko e pede ajuda, pois apenas a Pedra da Alma poderia trazer seus poderes de volta. Chujinko consegue encontrar a pedra e traz para Ermac. Como agradecimento, o ninja ensina suas habilidades. Logo depois ele é atacado por Ashra, que achava que ele era um demônio, mas ele facilmente consegue parar o ataque dela. Também é revelado que após a derrota de Shao Kahn em Mortal Kombat 3, Ermac passa a vagar por Outworld sem rumo e instruções para seguir. Ele é encontrado pelo espadachim Kenshi, que o liberta do poder do Imperador. Ermac retribui ensinando telecinese a Kenshi. Livre, Ermac decide passar a lutar pelo bem. Ele encontra a alma do guerreiro Liu Kang, que havia sido morto por Shang Tsung em Mortal Kombat Deadly Alliance. Liu Kang explica a Ermac que precisava libertar seus aliados do controle do Rei Dragão Onaga, que havia retornado. Então os dois se unem e partem nessa missão. Com Chujinko derrotando Onaga, eles conseguem libertar as almas dos guerreiros. Na Batalha do Armagedon, Ermac luta pelas forças do bem, e em seu final, que não é canônico, ele derrota Blaze e suas almas se dividem em diversos corpos, todos conectados psiquicamente. Agora Ermac deixa de ser um ser só e se torna um exército, porém nos acontecimentos canônicos, Ermac é morto assim como os outros. Apenas Raiden e Shao Kahn sobrevivem e lutam no topo da pirâmide de Argus. Lá, quando Raiden estava prestes a ser derrotado, ele enviou uma mensagem para o Raiden do passado, e é aí que passamos para uma nova timeline que retorna aos eventos do primeiro Mortal Kombat. Dessa vez o Ermac participa do torneio na ilha de Shang Tsung, mas é derrotado por Liu Kang. Mais tarde, em Outworld, ele arranca os braços de Jax e é derrotado novamente, dessa vez por Sub-Zero. Nos eventos da invasão de Outworld ao Reino da Terra, Ermac é derrotado por Striker e mais tarde por Cyber Sub-Zero. Seu final no modo arcade de MK9 também não é canônico. Nele, Ermac se liberta dos poderes de Shao Kahn e é revelado que uma das almas que o compunham era a do rei Jarrod, o pai da Kitana e antigo marido da rainha Sindel.
Com isso, ele se junta a elas e passa a governar o reino de Edenia como rei. Entre Mortal Kombat 9 e Mortal Kombat X, uma guerra pelo trono de Outworld inicia entre Mileena e Kotal Kahn. Ermac passa a servir Mileena, mas quando o Reptile revela que ela não é a filha biológica de Shao Kahn, e sim um experimento genético, ele a atrai e se une a Kotal Kahn. Em uma emboscada de Mileena, Ermac e os demais aliados de Kotal Kahn o protegem, derrotando diversos Tarkatans. Nesse game, o Ermac mais uma vez faz o papel de lacaio, e a sua última aparição é em uma luta contra Jack, que o derrota se vingando do que ele fez para o seu pai há 25 anos atrás. No seu final não canônico do modo arcade, Ermac escuta uma voz o chamando nas fortalezas de Shao Kahn, e ao seguir essa voz, ele cai em uma emboscada de Shang Tsung que havia retornado e rouba as almas de Ermac. Em Mortal Kombat 11, infelizmente não temos a aparição de Ermac, mas eu, pelo menos, espero que ele volte em Mortal Kombat 12. O que vocês acham que vai acontecer? Comentem aí. E claro, não se esqueçam de ajudar o canal, deixando um like no vídeo e se inscrevendo, além de olhar os demais vídeos que já tem por aqui. Espero que vocês tenham curtido, até mais.